Olá! Neste vídeo eu quero abordar um sintoma muito comum na terceira idade, que é a tontura. E quero te contar quais os principais motivos para essa população ser uma das mais acometidas com desequilíbrio, instabilidade, vertigem, quedas, entre outros sintomas. Aproveita e já compartilha esse vídeo. Deixa o seu like se esse conteúdo tem te ajudado a entender melhor sobre tontura e se ao final você ficar com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. O primeiro motivo que eu preciso falar com você é sobre a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, ou a famosa tontura dos cristais. Essa é uma das principais doenças que afeta o ouvido, causando tontura. E devido a uma maior degeneração dessa região onde ficam os cristais em pacientes mais idosos, essa será a população mais acometida. A VPPB, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é um quadro mecânico que diagnosticamos e tratamos no consultório, com a manobra de reposicionamento. Ou seja, esse quadro não se trata com medicação, somente com a manobra. A segunda possibilidade, e muito comum, é que o paciente idoso, principalmente aqueles que utilizam muitas medicações para controle da pressão, apresente a tontura ortostática, que é aquele desequilíbrio que dura por segundos quando o paciente levanta rapidamente da cama ou quando ele está sentado e vai se levantar. Geralmente, isso ocorre devido a uma queda brusca da pressão do paciente quando ele se levanta, mas alguns minutos depois ele recupera e continua realizando suas atividades. Nesses casos, precisaremos investigar a causa da tontura e orientar o paciente com relação a medidas comportamentais. A terceira causa que eu quero falar aqui com você é o maior comprometimento de diferentes sistemas envolvidos com o equilíbrio do paciente. E aqui eu preciso te explicar que o nosso equilíbrio não funciona somente com o nosso ouvido, mas também com a nossa visão e a propriocepção, que é a capacidade que temos de saber a posição do nosso corpo a todo momento, e isso é feito através de nervos periféricos. É comum, por exemplo, que o paciente idoso já não enxergue tão bem, e aí qualquer mínimo acometimento do sistema vestibular, que envolve o nosso labirinto, já se torna motivo para uma tontura ou desequilíbrio importante. Ou, por exemplo, se o labirinto funciona bem, mas ele possui uma neuropatia por um quadro de diabetes, em que os nervos periféricos responsáveis por informar justamente a posição do nosso corpo já não funciona. Isso já pode gerar uma instabilidade, um desequilíbrio no paciente. Outro ponto que eu não posso deixar de abordar aqui é que o paciente que diz ter uma tontura como se fosse uma fraqueza nas pernas, muitas vezes está relacionado ao paciente que fica por muito tempo sentado ou deitado em casa e apresenta claramente uma fraqueza muscular, não necessariamente um problema no labirinto ou na visão. A última causa que eu quero abordar é o uso de muitas medicações, o que chamamos de polifarmácia. E nós sabemos que diversos remédios têm como efeito colateral a tontura. E aqui eu quero falar principalmente do uso de benzodiazepínicos, como o famoso Rivotril. Muitos pacientes utilizam essas medicações de forma contínua e podem relatar episódios de tontura pelo uso da medicação. Bom, espero que você tenha entendido melhor alguns dos motivos para que o paciente idoso apresente tonturas. E é comum que eu atenda pacientes nessa idade que já fizeram diversos exames para investigar uma tontura de longa data e que não descobrem a causa. Isso porque em uma parcela considerável desses pacientes não haverá uma alteração expressiva em exames, mas alterações discretas que, quando somadas, podem ser a causa do problema. Para concluir, se você tem tontura de forma recorrente, busque ajuda médica para o seu caso. Até a próxima!